Oi, pessoal. Vamos dar continuidade às nossas aulas. As nossas aulas começam a ser, pessoal, grandes e gostosas, eu gosto. Então, vamos lá dar continuidade. Hoje nós vamos começar a falar sobre perioperatório, intraoperatório, nós vamos estar falando sobre isso, tá? Sobre a operação em si. Antes disso, nós vamos fazer uma recapitulação, né, de tudo que a gente já viu, sim, principalmente do último capítulo, tá? Nós falamos sobre problemas de natureza infecciosa. Só um momento, pessoal. Infecciosa pode estar relacionada a fatores intrínsecos a condições do paciente e equipe cirúrgica, consideradas pela infecção vinculada principalmente pelas vias aéreas superiores pelas mãos. Nós falamos sobre os estafilococos aureus, vocês lembram disso, né? Outro mecanismo de contaminação são os artigos médicos hospitalares e até mesmo o ar ambiente. Nós estamos vendo isso principalmente com o coronavírus, que se a gente tem cuidado, né? O controle da contaminação ambiental no centro cirúrgico tem sido considerado medida racional para a prevenção de quê? De contaminação e de infecção. Esse controle assume conotação mais ampla e não se limite somente na limpeza de pisos, né, nas paredes e equipamento, engloba como um todo, um controle de acesso como um todo. O trânsito de pessoas dentro da sala. A infecção hospitalar constitui um dos grandes problemas enfrentados pelos profissionais de saúde e pacientes. Estima-se no Brasil que a infecção ocorre após 11% das cirurgias, tá? São 3 as principais estratégias para reduzir e prevenir as infecções. Diminuir a montagem, o montante e o tipo de contaminação, melhorar as condições da ferida e melhorar as defesas do hospedeiro. Quem que é o hospedeiro? O paciente. O uso de paramentação cirúrgica tem como finalidade a formação de uma barreira microbiológica contra a penetração de micro-organismos no sítio cirúrgico do paciente, oriundos dele mesmo, dos profissionais ou dos materiais, dos equipamentos ou do ar ambiente. O centro cirúrgico não é um setor onde se lida apenas com materiais e equipamentos. É um centro cirúrgico, a figura mais importante é a pessoa que está passando por uma situação de estresse ao ser submetida à cirurgia. Na atenção do paciente pré-cirúrgico, a equipe de enfermagem é responsável pelo seu preparo, estabelecendo e desenvolvendo diversas ações de cuidados de enfermagem, de acordo com a especificidade da cirurgia. O paciente ele deve ser orientado a alguns cuidados para evitar que tenha uma complicação durante ou após a cirurgia. Quais são as precauções mantidas em um centro cirúrgico? São medidas de controle de infecção, que visam a diminuição no risco de transmissão de micro-organismos nos hospitais, de um paciente que é portador ou doente para outro paciente, de forma direta ou indireta, ou de um paciente portador doente para um profissional de saúde. A sala de cirurgia, por sua vez, requer procedimentos de limpezas específicas para cada situação vivenciada ao longo de um dia de atividade. Já comentei com vocês que tem certos hospitais que são mais avançados, né, e que faz, né, a limpeza, tem os profissionais que fazem a limpeza do local e tudo mais, mas depois, mesmo assim, eles fecham e fazem a esterilização do local. A partir de agora, nós vamos iniciar a nossa matéria, tá? A matéria de hoje. Nós vamos dar início falando dos perioperatório. O que é? Ele compreende em 3 fases da experiência cirúrgica. A pré-operatória, a trans ou a intraoperatória e o pós-operatório. São 3.
O pré-operatório, qual que é a finalidade? Preparar o paciente, avaliar e detectar fatores que afetam o risco de procedimento cirúrgico. E é um dos principais, gente, é muito importante, principalmente para evitar a infecção. Vamos pensar, nós vamos falar aqui, mas a tricotomia, se o paciente faz corretamente, evita a infecção. Banho, se toma um banho, né? Talvez tem pacientes que nem tomam banho todo dia, mas para fazer cirurgia é necessário. Intervenções que atendam às necessidades e facilita a recuperação, fazendo parte desse preparo. Então, cuidados pré-operatórios têm início onde? Na decisão da cirurgia. Você decidiu que vai fazer uma cirurgia, ali começa o pré-operatório. Então, compreende as 24 horas que antecede a cirurgia e termina com o quê? Com a transferência do paciente para o centro cirúrgico, o pré-operatório. Quais são os fatores que interferem na cirurgia? 1. Estado nutricional, como obesidade ou a perda de peso, a subdesnutrição ou a desnutrição, a deficiência de nutrientes, Desculpa, gente. As anormalidades metabólicas afetam a evolução cirúrgica do paciente e, por isso, elas devem ser avaliadas. Uso de álcool e drogas. Gente, uso até mesmo de medicações ansiolíticas. No caso de anestesias, tem certos tipos de medicamentos que eles até suspendem. Estado respiratório, geralmente a cirurgia é adiada em condições de infecções respiratórias. Paciente com asma e doença obstrutiva, eles são avaliados criteriosamente. Estado cardiovascular, há necessidade de adiamento da cirurgia em caso de hipertensão descontrolada. Função hepática, de acordo com o ICRO, a doença hepática aguda está associada à alta mortalidade cirúrgica. Portanto, a melhoria no pré-operatório é a meta. Função renal, considerar a contraindicação cirúrgica em casos de nefrite aguda, insuficiência renal aguda, com oligúria ou anúria e outros problemas renais. Função endócrina, o paciente com diabetes mellitus apresenta risco para hipoglicemia, hiperglicemia, acidose e glicosúria. Deve-se investir o uso de corticosteroides no ano anterior, visto o risco de insuficiência da suprarrenal. Há risco de tireoidocicose e insuficiência respiratória em pacientes com distúrbios respiratórios. A função imune, que é a imunidade. No pré-operatório, é importante a identificação de possíveis alergias a medicamentos. Transfusões sanguíneas, agentes de contraste, látex e produtos alimentares. A imunodepressão é bastante comum na terapia com corticosteroide, transplante renal, radioterapia, quimioterapia, leucemia, AIDS, o que aumenta a suscetibilidade à infecção, a suscetibilidade de infecção. Uso de medicamento prévio. Existe a possibilidade de interações medicamentosas, foi o que eu falei com vocês, sendo, portanto, necessário a obtenção de história medicamentosa do paciente. Passar para o médico quais medicamentos que faz uso para ele estar avaliando. As interações com agentes anestésicos podem provocar problemas graves, como a hipotensão arterial e o colapso circulatório. Fatores psicossociais, por exemplo, o sofrimento psicológico influencia diretamente o funcionamento orgânico do organismo. Portanto, é muito importante identificar qualquer ansiedade que o paciente esteja apresentando e falar com o médico. Crenças espirituais e culturais. Deve haver esforços para que o paciente obtenha todo o apoio espiritual, que solicite sendo respeitado em suas crenças, a fim de construir, assim, um relacionamento de confiança. As interações com os agentes anestésicos, ele pode provocar problemas muito graves, como a hipotensão arterial e até o colapso circulatório, tá? Não esqueçam disso.
Verificar, então, na lista quais os pacientes, então, quais são as intervenções agora de enfermagem. Você tem que pegar a lista e ver quais são os pacientes a serem submetidos a cirurgia ou procedimentos cirúrgicos, tipo de anestesia, horário e até mesmo preparos de rotina. Explicar ao paciente e à família sobre a cirurgia, diminuindo a sensação de medo, né? Deixando ele bem tranquilo, que vai passar, o psicológico manda muito. Não só na cirurgia, mas diante a uma doença, a um diagnóstico psicológico, até mesmo medicação, gente. Se você for dar uma injeção intramuscular, psicológico manda demais. Então, não é que a rapidez que você faz, mas quanto mais rápido você tirar a agulha de dentro da musculatura do paciente, o melhor profissional você vai ser. Porque você ficar com ele lá, ele está nervoso, ele está com medo, né? Então, aplicou, tira de uma vez e já coloca o algodão. Não fica esperando, não fica naquela calma, não. Porque todo mundo quer agilidade, quer tomar rápido, quer que aquilo passe rápido, né? Esclarecer possíveis dúvidas do paciente, perguntar se ele tem dúvida, proporcionar ambiente calmo e seguro, instruir sobre exercício respiratório, tosse, movimentos ativos e passivos no leito, mudança de decúbito e deambulação precoce, para evitar as complicações pré-operatórias. Pós, né? Na verdade, são pós. Coletar exames conforme rotina, se for solicitado, a gente tem que coletar. Manter jejum de 6 a 12 horas antes da cirurgia para evitar vômitos e prevenir a expiração de resíduos alimentares por ocasião da anestesia. Então, por isso, vocês estão começando a entender, por isso que quando vai fazer uma cirurgia tem jejum. Por quê? Por causa de vômito. Vamos lá também quando uma pessoa tem um trauma. Ela cai. A primeira coisa tem um acidente, né? A primeira coisa que a vizinha vai fazer é trazer água para ele tranquilizar. Não dá. Por quê? Ele pode fazer vômito e broncoaspirar. Ok? Tomar líquidos de até 4 horas antes da cirurgia. Orientar quanto ao banho de aspersão. Cortar e retirar esmalte das unhas. Realizar a tricotomia quando necessário, o mais próximo do horário da cirurgia. Realizar enema quando preciso. O que é o enema? É a lavagem intestinal. Realizar esvaziamento vesical espontâneo através de um cateterismo vesical. Remover brincos, joia, prótese dentária, lentes de contato, não pode, tá? Colocar somente a camisola limpa e o gorro, fornecidos pelo hospital. Auxiliar o paciente a passar para a maca. Aplicar medicação pré-anestésica prescrita. Verificar sinais vitais, transportar o paciente para o centro cirúrgico, juntamente com prontuário e exames. Agora, nós vamos passar para o intraoperatório, tá? O que é isso? É o período em que o paciente é submetido quando? À cirurgia. Então, inicia-se onde? Esse intraoperatório? No centro cirúrgico, onde o paciente ele é admitido, encaminhado para a sala de preparo. Daí segue para a sala de cirurgia, terminando quando transportado para a sala de recuperação pós-anestésica. Na admissão, o que você tem que fazer? Verificar nome, prontuários, cuidados, né? Sempre verificar seu nome, se está correto, se é o mesmo paciente, tá? Na sala de preparo, é uma área dentro do centro cirúrgico, onde os pacientes ficam em observação até que a sala de cirurgia e a equipe estejam prontos. A diérese significa dividir, separar ou cortar os tecidos através do bisturi. Bisturi elétrico, tesoura ou até mesmo serra ou laser. Hemostasia, o que é? Trata-se de uma compressão direta com os dedos, com uso de pinça ou bisturi ou sutura, hemostasia. Então, diérese, dividir, separar ou cortar tecidos. Hemostasia, compressão direta com os dedos para evitar e deter o sangramento. A exérese é a cirurgia propriamente dita. E a síntese, aproximar-se, o que é isso? Aproximação das bordas da ferida, através de suturas, adesivos.
E o pós-operatório tem início com o quê? Com a saída do paciente da sala de cirurgia, mandando-se a alta hospitalar, ou a nova cirurgia, ou a operação. Os pacientes que estão sob efeito de anestesia, ou que estão se recuperando da anestesia, são transferidos para a sala de recuperação pós-anestésica, ou até mesmo para a UTI. Para quê que vai para a UTI? Porque está passando muito mal? Pode ser, mas a maioria deles, o que acontece? Para ter uma atenção mais de perto, porque em CTI, né, é mais fechado e mais observado. Os pacientes são em menos quantidades para os técnicos. Me parece que na verdade, cada CTI é de um jeito, tá? Me parece que é um enfermeiro para 3 pacientes, um técnico para 3 pacientes e um enfermeiro para 5 pacientes, tá? Mas cada lugar é de um jeito. Cuidados imediatos. As transferências da paciente da sala de cirurgia para a sala de recuperação pós-anestésica é uma responsabilidade da do anestesista, tá? Da equipe do anestesia. Então, é ele que tem que esperar o paciente estar bem, o paciente melhorar, para ele estar transferindo. A enfermeira admite o paciente, verificando as informações no prontuário, e rever as informações essenciais com anestesia. Como, gente? Isso às vezes parece bobo, mas não é. Tem muito nome de paciente igual, tá? Então, olha a idade, olha a data de nascimento, olha o nome, rever. Mesma coisa, gente, medicamento. A gente às vezes está naquela rotina, muita coisa para a gente fazer, mas não esqueçam de conferir. A conferência é essencial, tá? Para o seu sucesso, porque como a não conferência pode acabar com a sua profissão. O técnico, então, da sala de recuperação pós-anestésica, aguarda o paciente com a maca de operado e montado, e com auxílio de outros colegas, passa o paciente da maca para o leito cuidadosamente. Certifica-se que as vias aéreas estão desobstruídas e limpas. Atenta-se para a saturação de oxigênio no sangue, frequência, alguma irregularidade, regularidade do pulso, profundidade e natureza das respirações, cianose, agitação, confusão mental. Os sinais vitais e o estado físico geral do paciente são examinados a cada 15 minutos, na primeira hora, passando para 30 minutos e após de 1 em 1 hora até que ele estabilize. Mas se o paciente está instável, você não vai esperar de 15 em 15 minutos. Você vê que ele está instável, você pode olhar até de 5 em 5 minutos, até ele estabilizar, ok? Proceder à avaliação do prontuário buscando informação, conferir a permeabilidade de drenos e catéteres, verificar o curativo da ferida operatória, atentando para o sangramento e sinais inflamatórios precoces, promover ambiente calmo e seguro, evitando iluminação e barulho excessivos, registrar e comunicar alteração no nível de consciência, agitação psicomotora, confusão mental, déficit de resposta a estímulos verbais, estimular a micção espontânea e registrar diurese. Comunicar e registrar episódios de vômito, administrar medicação prescrita, coletar exames conforme rotina. Quais são os cuidados imediatos após a permanência na sala de recuperação? Tem que preparar a unidade de internação para receber o paciente operado, receber o prontuário do paciente conferindo os documentos e o nome do paciente, identificar a cirurgia e o tipo de anestesia, posicionar o paciente no leito, considerando as condições do paciente e cirurgia, avaliar catéteres
drenos e sondas, certificando-se de que tudo esteja funcionando muito bem, né? Não esquecer de que a gente fecha para deslocar ou para dar banho, não esquecer nunca de abrir. Verificar sinais e registrar. Avaliar o curativo da ferida, né? Promover conforto e repouso. Registrar eliminações urinárias, intestinal e vômito. Gente, você pode verificar sinais, mas você não pode esquecer de registrar. O registro é fundamental, tá? Detalhe, às vezes fala, nossa, é muito, mas tem que detalhar, tá? É o seu respaldo. Complicações pós-operatórias. Vou entrar aqui para estar mostrando para vocês quais são os tipos de complicações. A gente vai estar falando sobre eles. Nós temos, então, aqui a obstrução das vias aéreas. O que é isso, né? É a sufocação, a respiração ruidosa, irregulares. E qual que é o tratamento? Inclinar a cabeça da pessoa para trás e erguer o queixo. Introduzir uma via aérea artificial. Qual? Oxigênio, alguma coisa. Ou aspirar a secreção do muco. Promover até mesmo mudança de decúbito, lateralizar, ou conforme a prescrição, talvez ele não pode ficar, para que se ele tiver alguma secreção, a lateralização já cai. Hemorragia, se der hemorragia, uma das complicações, perda de sangue, não é? É um sintoma qualquer de inquietação. Então, determinar a causa da hemorragia, avaliar a ferida operatória, aplicar a compressão, administrar líquido, mas a primeira coisa que você faz é o quê? Comunicar médico. Teve alguma alteração, teve alguma complicação, gente, comunicar médico, tá? Choque hipovolêmico que é provocado pela perda sanguínea excessiva de uma hora para outra. Então, não deixe, já avisa que já está tendo essa hemorragia e pede para o médico qual a prescrição para vocês estarem fazendo. Arritmia, um distúrbio eletrolítico, função respiratória alterada, dor, hipotermia, tratar coisas subjacentes. Isso é da enfermagem, a função da enfermagem é repassar para o médico. Nós temos tromboflebite, é a inflamação de uma veia associada por um tombo. Administrar medicamentos prescritos, como? Passando para o médico, tá? Ele vai passar o que a gente tem que fazer. Embolia pulmonar, obstrução da circulação através do pulmão, devido a um coágulo sanguíneo, que iniciou como trombo. Como que vai fazer isso? Primeira coisa, comunicar ao médico. Primeira coisa é comunicar. Comunicou? Aí vai administrar oxigênio, administrar drogas e fazer o que ele pede. Pneumonia, outra complicação. Hipotensão, atelectasia, hipotensão, hipertensão, hipoxemia, oxigenação inadequada do sangue, dor, sonolência, soluço. Gente, teve alguma coisa irregular, passe para o médico, tá? É isso. Então, vamos dar continuidade aqui. Essas são as complicações pós-operatórias. Mas se tem alguma complicação pós-operatória, o que vocês têm que fazer, então? Passar para o médico, tá? Cuidados com drenos, sondas e catéteres. Drenos, cuidados necessários. Dreno pode ser definido como um objetivo de forma variada. Produzidos em materiais diversos custos. Acho que todo mundo, gente, conhece um dreno, né? Quem não conhecer, pode... a gente tem vários tipos de dreno. A gente tem dreno torácico, a gente tem dreno intracraniano, aquele que faz cirurgia, e por aí vai. Vocês podem procurar na internet para vocês estarem familiarizando quais são os tipos de drenos que tem, ok? A única coisa que a gente tem que saber é o seguinte, que a gente precisa tirar o que está sendo drenado, ou seja, ou sangue, ou pus, e a gente precisa evoluir. O que está sendo drenado?
secreção purulenta, secreção sanguinolenta, você precisa evoluir o que você está tirando e a quantidade, tá? Quais são os cuidados gerais da enfermagem? Então, manter a permeabilidade, visando garantir uma drenagem eficiente, realizar o adequado posicionamento do dreno, evitando que ocorra tração e posterior deslocamento, realizar o curativo conforme a necessidade, com material determinado para prevenção de infecções, e avaliar a drenagem atentando para a quantidade e aspectos, que é o que eu estava falando, né? E registrar. Gente, não deixem de registrar. O nosso registro é essencial. E a enfermagem tem erro nisso. A enfermagem tem uma preguiça, desculpa, gente, tem uma preguiça muito grande para evoluir, ok? Tipos de drenos, posicionamento, cuidados específicos e tipos de cirurgia em que podem ser utilizados. Sondagem gástrica e enteral, colocação de sonda, uma estrutura do corpo, sondagem nasogástrica, sonda inserida pelo nariz até o estômago. A nasoenteral, inserida pelo nariz e vai até onde? No intestino. Qual que é a finalidade das sondas gástrica e enteral? Drenagem do conteúdo gástrico, lavagem do estômago, gavagem, que é proporcionar a introdução de alimentos através da sonda, administração de medicamentos, administração de conteúdos intestinais, para testes diagnósticos, controle de sangramento gástrico através da compressão ou tamponamento, descompressão, remoção de gases e conteúdos. Quais são os tipos de sonda? Vamos lá. Nós temos vários tipos de sonda. Nós temos... Aqui nós temos os tipos de dreno, tá? Que eu não mostrei para vocês, só que isso eu não preciso... vocês precisam saber que existe vários tipos de dreno, igual eu falei com vocês. Existe o fechado, existe o aberto, né? Existe o dreno de tórax, citei para vocês, né? Mas não precisa ser detalhado isso para vocês. Agora, o sistema de drenagem de tórax, que ó, tá vendo? Sai do tórax e a solução que foi drenada, tá? Aqui é do dreno que está para ser feito no cérebro, né? Foi alguma cirurgia. Aqui os tipos de sonda, nós temos a leve, que é a nasogástrica, sonda nasogástrica. Nós temos a leve, que é o propósito? Lavagem, gavagem, descompressão e diagnóstico. A coletora, que é a descompressão, o mesmo diâmetro da leve, tem os tamanhos de 14 a 18, cada pessoa, o médico sabe o tamanho, quanto mais obeso, maior, quanto mais magrinho, menor. Nós temos a Singh-Stacking Blackmore, a compressão torácica, tá? E a nasoenteral, nós temos a Q-FIT, que é a gavagem, nós temos diâmetro pequeno, de 90 centímetros, e nós temos a Master, que é a descompressão intestinal, ok? Mas isso quem passa é quem? O médico, ok? Então, o procedimento da inserção da sonda gástrica enteral. Como que é feito, pessoal? Ambos são semelhantes, tanto a nasogástrica quanto a enteral. A única coisa é o tamanho que você vai deixar, tá? A medida é como que ela é feita. Vamos aqui primeiro para os materiais. A gente tem a bandeja, a sonda, o estetoscópio, porque a gente ausculta para ver se ela está no lugar certo. Lavar as mãos, reunir os materiais e posicionar em posição Foley. Avaliar as narinas e determinar qual vai ser usada, a narina. Porque tem certas narinas que elas são obstruídas, tá? Proteja o tórax com uma toalha, colocar as luvas de procedimento, marcar, então, medir a extensão da sonda a ser introduzida do nariz até ao lobo da orelha, vai medir. Você vai pegar a sonda e medir daqui até aqui e daqui até
O apêndice tifoide. Onde que é o apêndice tifoide? Tem o início aqui nós temos, esqueci o nome. Mas é no final. O apêndice tifoide é a junção das costelas, o final dela. Tá? O último aqui é o apêndice tifoide. Ok? Então, marca até ali. Esse é a medida se você for fazer só a gástrica. Se você for fazer que o técnico não faz, mas ele tem que entender, porque, por exemplo, se ele for um técnico domiciliar e o paciente tem uma sonda, ele tem que entender, porque se o paciente tirar, você tem que saber recolocá-la, né? E você vai deixar mais ou menos um palmo até o intestino, tá? 10 centímetros mais ou menos. Aí, logo após, você vai auscultar, posicionar o estetoscópio abaixo do apêndice tifoide, aspirar com uma seringa de 10 ml de ar, você aspira, conecta na extremidade da sonda, injeta o ar e ausculta a entrada de ar na câmara gástrica, ou seja, o ruído foi feito dentro do estômago. Quando a gente passa essa sonda e está no lugar errado, porque a gente tem o respiratório do lado para a gente passar para ir para o gástrico, tá? Se passar errado, ele começa a tossir muito, então só tirar e voltar. Tem que fixar a sonda no nariz, marcar, a gente marca, porque se o paciente tirar, a gente sabe até onde vai colocá-la, ok? Vamos entrar então agora para os curativos, curativos sim, mas operatórios. Tá? Em feridas operatórias. Consiste em 3 camadas. Camada de contato, aplicar diretamente sobre a ferida, a camada do meio, que absorve a drenagem, e a camada externa, que mantém as 2 camadas internas posicionadas. O curativo tem por finalidade o quê? Proporcionar um ambiente adequado para a cicatrização da ferida. Absorver a drenagem, imobilizar ou conter a ferida. Proteger a ferida de contaminação bacteriana e sujeira por fezes, vômitos, urina, porque principalmente quando é com fezes, a gente tem que tirar rapidamente. Normalmente, a primeira troca de curativo, ela é solicitada quando? Isso é muito importante, tá? Após 24 horas ou 48, tá? Pra gente avaliar. Às vezes, quando tá drenando muito, troca até antes, né? Aí você coloca a observação. Alta hospitalar. Antes que o paciente deixe a instituição, o enfermeiro deve providenciar as orientações para a alta. Ele tem que saber o que ele orienta, sabe por quê? O paciente fica muito perdido. Ele não sabe o que ele pode, o que ele não pode, quais as posições, o que ele pode comer. Às vezes ele não pode comer, é restrito. As medicações, quais medicações que vão fazer. É muito novidade, principalmente para quem é muito idoso e não tem... quando tem acompanhante ainda é bom, né? Mas quando você vai fazer uma troca de curativo antes dele receber alta, o que você precisa? Reunir os seus materiais. Quais são? Saco plástico para o lixo que você vai tirar e colocar, solução salina fisiológica, soro fisiológico, o curativo, gazinha, né? O pacote de curativo estéreo, que seja com pinças, que é a pinça dente de rato ou tesoura, o esparadrapo comum ou em pó alérgico, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai reunir o material, realizar a higiene das mãos, verificar a prescrição médica, o que ele pediu para passar, se tem alguma... É muito raro. Você tem alguma pomada para ser passada, mas principalmente após cirúrgico, não usa-se pomada, tá? Usando técnica ascética, abrir curativos e materiais esterilizados da área. Dispor as pinças com cabo, montar a pinça com gás, com auxílio da pinça. Na próxima aula, as primeiras coisas que eu vou fazer eu vou ver se eu acho um vídeo para vocês estarem vendo, se vocês já quiserem ver, como pegar as gazinhas na hora do curativo com a pinça. Vocês podem estar olhando, tá? Mas eu vou passar para vocês.
remover o curativo com a pinça, dente de rato, auxiliado pela pinça Cocker montada na gás umedecida. Descartar o curativo no saco para lixo, montar a pinça, limpar a incisão com gás umedecida sem voltar no início, sempre de cima para baixo, e você vai fazendo isso aqui, usando uma gaze nova para cada movimento de limpeza. Cobrir a incisão com uma camada de curativos, utilizar tesoura esterilizada, aplicar uma segunda camada no local de lesão, de gazinha, colocar apósito sobre a lesão com uma camada mais externa, fixar o curativo com esparadrapo, deixar o paciente confortável. Pergunta para ele, tá te incomodando? Tá te apertando? Tem alguma coisa? Tem que perguntar. Lavar as mãos e fazer as anotações de tudo que você viu e o que você fez e deixou. Ok? A alta hospitalar. Antes que o paciente deixe a instituição, o enfermeiro, ele providencia as orientações para a alta. O que eu falei com vocês, é muita novidade para quem está fazendo, para quem está saindo, ele está debilitado, então, assim, escreva, orienta, pergunta se ficou dúvida, deixa bem claro. Cuidados com o local da incisão, uso correto, falar com ele sobre alimentação, as eliminações, se não tiver, o que ele deve fazer. Então, assim, sinais de complicações, orientar, se ficar vermelho, o que tem que fazer, né? Lavar, por exemplo, quando recebe alta, né, do hospital, um recém-nascido, é tudo muito novo, então, deixar bem orientado e escrito, porque quando você está lá na cirurgia, você não fica com a cabeça boa, né? Então, deixar tudo anotado, que se tiver dúvida, vai lá e volta e procura. Ok? Muita informação. Desculpem, mas é muita informação, mas é muito gostoso. Eu adoro essa matéria. Na próxima aula, então, eu vou estar mostrando para vocês sobre a gazinha, antes de iniciar a próxima aula. Eu quero que vocês já procurem saber como que a gente faz para pegar as gazinhas. E também como fazer curativo em feridas cirúrgicas, tá? Aí vocês já dão uma olhada, esse não é o exercício, não. O exercício eu vou passar agora. Vamos lá? Está aqui no meu celular que eu vou pegar. Exercício. Exercício a ser realizado, manuscrito e entregue na secretaria, relembrando que quando é feito impresso não tem o mesmo valor, tá? Eu estou avisando em todas as aulas, porque se perder pontuação, eu não tenho culpa, eu já estou avisando bem antes, tá bom? E deve ser entregue até dia 5, tá? Do 2. Número 1. Defina perioperatório. Descreva as intervenções gerais da enfermagem no
pré-operatório. 3. Quais são os fatores que interferem na cirurgia? 4. Descreva os cuidados imediatos no período pós-operatório. 5. Deiscência. Vocês vão bater muito com essa palavra, tá? Tá bom. Tem muita coisa para pesquisar, ok? Pessoal, então esse é o exercício a ser realizado. Deve ser entregue na secretaria, manuscrito, ok? Até na outra sexta-feira. Eu aguardo. E se precisar de dúvida, estou no grupo também de vocês. Podem me perguntar. Um grande abraço, bom trabalho e bons estudos.